Vamos então para a nossa aula teórica sobre as células do tecido ósseo. Nesse esquema, uma representação dessas células, né? Vamos conhecê-las então. Nós temos aqui o osteoblasto, como você está vendo aqui, é próximo, né? Enfileirado, próximo à matriz óssea. Temos o osteócito, preso numa lacuna dentro da matriz óssea, e o osteoclasto, uma célula multinucleada também, na superfície da matriz óssea. Vamos estudar então primeiro a origem deles. O osteoblasto, assim como o osteócito, eles são responsáveis pela formação da matriz. Então, por isso eles são chamados de células osteoprogenitoras. E elas são originárias do mesênquima, né? Ou do tecido mesenquimal, que vem lá do mesoderma. Já o osteoclasto, que é responsável pela reabsorção da matriz óssea, ou remodelação da matriz óssea, a gente chama ele de linhagem osteoclástica, porque eles se originam de monócitos, ou seja, eles se originam das células da medula óssea. A linhagem osteoclástica nada mais é do que macrófago. Ela é formada por macrófagos. Então, um osteoclasto é um macrófago. Só que é um macrófago especializado, né? Por isso, a gente não se refere a ele aqui como macrófago, a gente se refere a ele aqui como osteoclasto. Mas ele não deixa de ser um macrófago. Então, a origem das células é diferente da origem das células progenitoras, que são as que vão formar o osso. Esses monócitos são produzidos na medula óssea, migram aqui para o tecido ósseo, e aqui eles ficam, e aqui eles vivem. E aqui eles fixam residência depois de migrarem. Vamos começar pelo osteócito. Como você está vendo nessa imagem aqui, o osteócito nada mais é do que uma célula achatada dentro de uma lacuna, dentro da matriz óssea. O que você está vendo aqui é a matriz óssea, né? E aqui está o nosso solitário osteócito dentro de uma lacuna. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Nessa imagem, a gente consegue ver a matriz óssea, cujas as lacunas, né, foram marcadas de forma bem escura. Ficou bem evidente a matriz óssea e os canalículos, né? Então, nessa imagem, a gente consegue ver claramente as lacunas e os canalículos, né? Todos esses aqui são canalículos. Esses canalículos, eles nada mais são do que comunicações entre as lacunas, né? Nessa imagem de fotomicrografia eletrônica, a gente pode ver aqui, ó, o núcleo da célula representado por N, o citoplasma, né? E aqui, ó, os canalículos, tá vendo? Ó? Os canalículos. Aqui é a matriz óssea, certo? Como essa matriz óssea ela é impermeável, então não tem como os nutrientes passarem através dela para chegar aí no osteócito. Então, o único caminho para a comida aí chegar é passando pelos canalículos, né? Então, esses canalículos é que vão ser responsáveis pela nutrição. Mas, dentro desses canalículos, existe o quê? Uma extensão citoplasmática de uma célula até a célula seguinte, até o osteócito seguinte. Ou seja, os canalículos são comunicações celulares entre os osteócitos. E a comunicação entre uma membrana de um e a membrana do outro, no ponto que elas se unem, a gente chama de junção comunicante. É uma estrutura proteica que permite a troca de nutrientes entre uma célula e outra. Então, a nutrição do osteócito vai se dar por esses canalículos, por transporte citoplasmático dentro, né, do citoplasma dessas células através dos canalículos. Mas parte da onde a comida? Da onde que vem o rango? Vem do osteócito. Perdão, a comida do osteócito vem do periósteo e do endósteo. Já a gente vai ver, o periósteo reveste a porção externa do osso e o endósteo reveste a porção interna, e as comunicações entram na porção interna no canal de Havers e de Walkman. Futuramente a gente vai ver essas estruturas do periósteo e do endósteo, mas a princípio são esses tecidos conjuntivos, periósteo e endósteo, que vão fornecer os nutrientes
que vão chegar no osteócito através desses canalículos, porque a matriz óssea ela é impermeável, né? Aqui está mostrando aqui a entrada, né, ou saída dos canalículos, né? Uma coisa interessante é que se você prestar atenção no citoplasma aqui, ó, você não vai ver uma grande quantidade de retículo endoplasmático, nem uma grande quantidade de complexo de Golgi. Porque o osteócito, ele não sintetiza muita proteína. Ele tem uma atividade um tanto quiescente. Por outro lado, ele é muito importante na sinalização. Por quê? Porque se ele morrer, ele sinaliza para que toda a matriz óssea próxima a ele seja reabsorvida. Então, embora ele não tenha função em produzir mais matriz óssea, ele é muito importante para a manutenção da matriz óssea. Agora vamos para o osteoblasto. O osteoblasto, né, são encontrados na onde? Na superfície, fazendo fila indiana, um do lado do outro. Olha eles aqui, ó. Um do ladinho do outro, os osteoblastos. E o que eles fazem? Eles sintetizam a matriz orgânica da matriz óssea. O que é a matriz orgânica? A matriz é chamada de orgânica quando ela ainda não recebeu os sais, não recebeu ainda o fosfato de cálcio para que ela fique dura, rígida, mineralizada. Então, quem secreta a matriz são os osteoblastos. E essa matriz é com a composição muito semelhante à matriz das cartilagens, né? Ela tem colágeno tipo 1, né? Nesse caso aqui, colágeno tipo 1, pode ver que é corado de rosa, por isso é colágeno tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas, na mesma estrutura que a gente já estudou, tanto no tecido conjuntivo denso, quanto nas cartilagens, certo? E esse osteoblasto, ele também é responsável, né? Aqui está a gente chama de osteoide, né? Essa estrutura que ainda não virou ainda matriz óssea, né? Você percebe, ó, o osteoide, ele é uma cor diferente da matriz óssea e também uma consistência diferente da matriz óssea, né? Quando esse osteoide mineralizar, ele vai ficar desse jeito aqui, formando a matriz óssea, né? Esses osteoblastos, eles sintetizam também sinalizadores, né, que são importantes para a manutenção da matriz óssea. Eles participam do processo de mineralização, do processo que transforma o osteoide em matriz óssea, né, e depois que isso acontece, eles ficam aprisionados em lacunas, né, aí eles recebem então o nome de osteócito, eles se transformam em osteócito. O próprio nome fala, né? Osteoblasto, blasto a gente usa para o indivíduo que está no início do desenvolvimento. E o cito de osteócito a gente usa para o indivíduo adulto. Então, o osteoblasto, ele se desenvolve e se transforma num osteócito. Então, o blasto vira cisto aqui também. E o osteoclasto, né? Que é o nosso macrófago. Né? Como você pode ver aqui, 3 osteoclastos, né? Eles ficam bem acidófilos, ele fica bem um rosa bem mais forte do que o rosa que você encontra na matriz óssea, do que até mais forte que o rosa que você encontra nos osteoblastos, né? Então são encontrados aí na superfície, né, da matriz óssea. São multinucleados, porque são macrófagos, né, que se somam, vários monócitos que se juntam para formar um osteoclasto, e participam aí da reabsorção óssea, como vocês estão vendo nessa imagem. Né? Quando eles reabsorvem, eles formam um buraco assim onde eles entram, tá vendo? Ele dá uma cavadinha. Aí essa cavadinha aqui tem um nome bonito, chama Hall-Ship. Aqui é só para você um esquema mostrando como funciona, né, o processo de reabsorção no osteoclasto. Então vamos aqui, ó. Aqui tem a matriz óssea, né? Nessa cor acho que é ocre, e aqui em amarelo, um pouco laranjado aqui no meio, é o osteoclasto. Perceba que ele tem vários núcleos. Por quê? Porque é uma célula multinucleada, originada de monócito. Perceba que ele faz bastante, tem Golgi e lisossomo. Por quê? Porque o lisossomo tem enzima digestiva para digerir o quê? Para digerir a parte orgânica da matriz, o colágeno, a glicoproteína, a proteoglicana. Mas ele só consegue fazer essa digestão em pH baixo. E para isso ele tem uma enzima aqui, ó, que pega o próprio CO2 do metabolismo dele, junto com água, transforma em bicarbonato. O bicarbonato se difunde para o meio extracelular e depois para a corrente sanguínea,
né? E lá no pulmão essa reação acontece ao contrário e você solta o CO2, né? Mas não tem nada a ver com a aula de hoje isso aí não. O importante dessa reação aqui é o quê? É que ela é usada para liberar hidrogênio. E aí, então, você tem essa região aqui, ó, esse microambiente com pH baixo, ou seja, ácido, né, e enzimas lisossômicas, né? Esses prolongamentos vilosos é um aumento da área de contato para aumentar esse processo de digestão, de reabsorção. A gente não consegue ver na histologia, né? Isso aí só em microscopia eletrônica. E agora vamos ver os hormônios que controlam a função do osteoclasto. O primeiro, a calcitonina, né? Ela inibe a atividade do osteoclasto, né? Quando tem a calcitonina, o osteoclasto não trabalha, não funciona, é feriado, é domingo. Já o paratormônio não. O paratormônio, ele vai estimular a atividade osteoclástica diretamente, como vocês estão vendo nesse esquema, e também indiretamente através do osteócito. Ele se liga a receptores no osteócito, que por sua vez liberam um fator estimulador de osteoclasto e vai lá estimular o osteoclasto. Bom, um resuminho aqui, né? Você viu nessa aulinha os osteoblastos, os osteócitos, né? Que são as células osteogenitoras. Você viu o osteoclasto, que é um macrófago originado de monócito. Você viu que o osteócito vive dentro de uma lacuna e que ele se comunica com os demais pela junção comunicante e através que isso tudo, essas junções passando dentro dos canalículos, que é responsável pela nutrição do osteócito, porque a matriz óssea ela é impermeável. Os osteoblastos sintetizam osteoide e também fazem parte, um papel importante, na mineralização do osteoide para formar a matriz óssea, né? E esse osteoide, colágeno 1, tipo 1, glicominoglicana, glicoproteína. Já os osteoclastos participam da reabsorção óssea e têm sua atividade inibida pela calcitonina, estimulada pelo paratormônio. E é isso aí, pessoal.